Bom dia, boa tarde, boa noite, pois eu não sei quando esse vídeo vai chegar a você, mas desde já agradeço pela sua presença. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este nosso canal. Eu sou Reginaldo Oliveira e este é o seu Respostas do Tempo, que hoje continua sobre os vídeos sobre as imperatrizes que governaram o país, seus fatos, suas histórias, seus mitos e verdades. Se inscreva, compartilhe, ative as notificações e vem comigo. Muito bem, vamos continuar os nossos vídeos na ótica da Imperatriz. Ano 1829, para ser mais exatos, 15 de outubro, Dona Amélia Augusta Eugênia Napoleana chegava ao Brasil para se casar com o imperador do Brasil, Dom Pedro I. Não foi muito fácil Dom Pedro I achar essa esposa. Mas como nós estamos falando da ótica da imperatriz, vamos focar mais na pessoa de Dona Amélia. De cara, os brasileiros já gostaram de Dona Amélia. Com eles, Dom Pedro I, é claro. Dom Pedro I, inclusive, ao ver tão bonita que era Dona Amélia, ele instituiu logo de cara a Ordem da Rosa. Esta ordem que agracia todas as pessoas, agraciava todas as pessoas que faziam bem, um ato heróico, um ato bondoso em prol do governo de Dom Pedro I. Como eu disse, de cara o povo brasileiro gostou de Dona Amélia. Por quê? Porque o seu jeito de conversar e de lidar eram muito peculiares às outras monarquias. E os brasileiros, eles têm isso na época por natureza. Nós continuamos tendo isso no nosso tempo também, que é essa amizade com todo mundo que aqui chega, né? Nós gostamos de todo mundo e somos um povo muito acolhedor. Pois bem, Dona Amélia, ela sabe de tudo o que se passou na vida de Dom Pedro até ali. Com certeza ela foi colocada a par de tudo. Sabe dos casos amorosos dele, sabe das revoltas que tem no Brasil, sabe que ele, além de viúvo, tem alguns filhos, né? Então, o que ela faz? Dona Amélia, ela tem um plano, né? Muitas vezes nossos historiadores esquecem disso. Vamos ver. Muito bem. Dona Amélia I, ela quer limpar um pouco a imagem de Dom Pedro I, se é que é possível a essas alturas. Ela arruma o seu gabinete imperial, ou seja, as pessoas não podem simplesmente agora entrar e sair como faziam do gabinete de Dom Pedro I. As pessoas têm que ser recebidas com pompas e circunstâncias de acordo com os seus assuntos. Dom Pedro não pode mais ficar andando para baixo e para cima a cavalo como ele gostava de fazer, não. Ele é imperador e, como tal, ele tem que ficar um pouco mais resguardado. E segundo Dona Amélia, ele pode sofrer atentados, ou seja, pode acontecer muita coisa com o imperador do Brasil. Dona Amélia até mesmo proíbe a pequena Isabel Maria, né, de entrar no Palácio Imperial. Essa pequena Isabel Maria, ela é filha da Marquesa de Santos e de Dom Pedro I, reconhecida. Tanto que ela é a primeira e única duquesa de Goiás. E Dona Isabel Maria, ela é mandada a estudar na Europa, né, por Dom Pedro, já que ela é filha do imperador. E Dona Amélia concorda, né, em mandar essa criança para estudar na Europa. Pois bem, Dona Amélia continua as mudanças. Uma das mudanças que temos ela manda Chalaça também para a Europa. Ela sabe que combinação entre o Chalaça e Dom Pedro I não é uma combinação boa, né? E também vai lembrar Pedro as épocas que ele andava na badernagem. Dona Amélia, ela fica com Dom Pedro durante os últimos anos dele no Brasil e volta para Portugal quando é preciso que Pedro retome o governo português, abdicando
do Império Brasileiro em nome do seu filho Dom Pedro II. E o interessante é que quando Dom Pedro está travando a briga com Dom Miguel, seu irmão, pelo governo português, Dona Amélia é deixada na França com a filha que ela tem com Dom Pedro e com Dona Isabel Maria, a filha da Marquesa de Santos, que deve estar com 8, 9 anos mais ou menos. E Dona Amélia passa a criar Dona Isabel Maria. Tanto amor que ela pegou pela criança. E é claro que eles vão para Portugal, quando Dom Pedro I vence a guerra contra Dom Miguel, estabelecendo-se de novo como imperador. Aí Dom Pedro I passa a ser em Portugal Dom Pedro IV, porque o vô dele, imperador de Portugal, é Pedro III, né, o marido de Dona Maria. Pois bem, Dona Amélia, além de ficar com Dom Pedro, ela conseguiu limpar um pouco a imagem que tínhamos, né, que o governo brasileiro, o povo brasileiro tinha de Dom Pedro, né? De fato, ele não passou a ser esse herói todo, mas se hoje alguns meios de comunicações o tratam como herói, muito se deve às mulheres que estiveram por trás do imperador, Dona Leopoldina e Dona Amélia. E Dona Amélia, após a morte precoce de Dom Pedro I, que morre aos 36 anos, ela passa a fazer as caridades por onde passa, né? Porque a filha dela também morre, não Isabel Maria, porque Isabel Maria é filha da Marquesa de Santos, mas sim a filha que Dona Amélia teve, a única filha que Dona Amélia teve com Dom Pedro I, ela morre pouco mais de 20 anos. Dona Amélia passa a vida toda a fazer as bem-aventuranças, né? Muitas coisas boas. Sobre a amizade dela com os filhos de Dom Pedro I, é mister que lembremos da grande amizade que ela teve com Dom Pedro II. Ao passo de, na ida dela de volta a Portugal com Dom Pedro I, ela despedia do pequeno Pedro II falando: queria o meu ventre ter te gerado. E Dom Pedro II trata Dona Amélia como mãe a vida toda. São mais de 600 cartas em arquivos públicos mostrando a relação de mãe e filho que tinha entre Dona Amélia e Dom Pedro II. Dona Amélia, ela morre em 1873 com 60 anos. Aqui nós vemos a foto dela com uma idade boa, e nós percebemos que mesmo com essa idade ela não perdeu a sua elegância, né? E Dom Pedro não esqueceu ela em nenhum momento, tendo visitado há 2 anos antes dela morrer. E ela ajudou Dom Pedro a vida inteira, auxiliando. E como eu disse no outro vídeo, que as características de Carlota Joaquina também eram de Dom Pedro I, as características de Dona Leopoldina e as boas influências de Dona Amélia também iriam reger boa parte da vida de Dom Pedro II. Dona Amélia, inclusive, auxiliado por Dona Teresa Cristina, ainda ajudou a fazer os casamentos das 2 filhas de Dom Pedro II, entre elas a princesa Isabel. Enquanto isso, no Brasil, após o golpe da maioridade, né, que o parlamento aqui do Brasil teve que fazer para que Dom Pedro II assumisse o império, então com 17 e 18 anos, Dom Pedro se casou com Dona Teresa Cristina. Mas o detalhe é que esse caso de amor é muito interessante, por quê? Porque ela conquista Dom Pedro só com a sua presença. Dom Pedro II amava Dona Teresa Cristina. E Dona Teresa Cristina amava Dom Pedro II. Né? O amor com eles, quando ele a viu fisicamente, se ele não gostou, a coisa bonita que ela tem transcende a ela mesma. Então é difícil ficar alheio perto de Dona Teresa Cristina. Várias pessoas da época comprovam que momentos perto dessa imperatriz você já sentia
uma sensação muito agradável. Por isso é que Dona Teresa Cristina é chamada de mãe dos brasileiros, porque ela amava o Brasil e o Brasil a amava, né? Junto com Dom Pedro II, foi a única vez, desde que os portugueses conquistaram o nosso Brasil em 1500, foi a única vez e o único governo que conseguiu equilibrar economia e política para fazerem andarem juntas. Nenhum governo conseguiu isso. E Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina conseguem. De fato, a inteligência de Teresa Cristina, ela influenciou muito bem Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele colocava no governo a oposição como alguém sendo primeiro-ministro, e a situação ficava ali, de espreita. Ao findar o mandato da oposição, ele já colocava alguém da situação. E alguém da situação ficava no poder, ou seja, ele dava poder às duas partes do Brasil, aos da situação e aos da oposição, ou seja, deste modo as duas partes queriam fazer melhor para o Brasil, para que o Império reconhecesse quem era o melhor. Então, Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina agiu com muita inteligência. Tanto que em 1889, quando é declarada a República, nem todos queriam. E um ano depois de proclamada a República, depois que a família real saiu do país, Dona Teresa Cristina morreu. Entre outros fatos de tristeza, de saudade e de desgosto. Uma pessoa que tanto amou o Brasil se viu de uma hora para outra, né, de uma noite para o dia, privada de permanecer na terra que ela tanto amou e que o povo tanto a amasse. Por isso passou para a história como mãe dos brasileiros e se tornou uma das melhores imperatrizes que tivemos. Se você gostou do vídeo, deixe aí o seu like, ative as notificações, compartilhe. Assim você não vai perder nenhum vídeo. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, pois eu não sei quando esse vídeo vai chegar a você, mas desde já agradeço pela sua presença. Um grande abraço e até mais.